Notícias falsas, propagandas e perguntas sobre a credibilidade da informação continuam embaçando o desenvolvimento político e cultural que está moldando o nosso mundo. Embora notícias falsas sempre existiram, de uma forma ou de outra, o exagero atual serve como uma pista falsa que esconde a profunda disfunção política nas sociedades e no ambiente pós-verdade. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. A principal função da grande mídia não é servir ou informar o público, nem a mídia funciona como a checagem e contrapeso do poder político. Estes são apenas efeitos colaterais secundários na qualidade do conteúdo. O objetivo principal, entretanto, é menos glamuroso. A maioria das empresas de mídia convencionais são grandes corporações. Algumas até fazem parte de conglomerados maiores. E como em qualquer tipo de negócio, seu objetivo é maximizar as receitas. Portanto, o jornalismo investigativo fica em segundo lugar em relação às necessidades financeiras da corporação. Esta atitude é verdadeira para a mídia tradicional, bem como a nova mídia digital. Desde 2004, o número de jornais impressos e repórteres profissionais tem diminuído de forma constante, enquanto uma grande quantidade de ruído de notícias geradas na internet e na web tem surgido. À medida que os avanços da tecnologia convergiam na mídia, mais pessoas se transformavam em produtores, distribuidores e editores de veículos de notícias. Esta mudança na distribuição de notícias é devido às mudanças na publicidade. Nas últimas 2 décadas, mecanismos eficazes foram projetados para corresponder mensagens comerciais aos consumidores. Finalmente, com o advento da internet, a publicidade de boca a boca foi digitalizada graças aos algoritmos. A publicidade personalizada tem muitos benefícios. Por exemplo, o cliente não é sujeito a mensagens abstratas que são projetadas para grandes audiências demográficas. Em vez disso, o algoritmo lembra a experiência passada do usuário. Baseado nisso, sugere coisas que o usuário pode querer saber no futuro. Por exemplo, a Amazon orienta seus clientes para produtos que eles podem desfrutar em seguida, com base no que compraram recentemente. Este poderoso impacto de personalização de mensagens comerciais é o que faz plataformas como Google e Facebook tão atraentes para os anunciantes. No entanto, o que é bom para o mercado e para os consumidores não é bom para a mídia tradicional e para a distribuição de informações. Menos publicidade resultou em menos receita, que levaram a cortes de recursos. Além disso, os algoritmos que personalizam a publicidade reduzem as opções e também são responsáveis pela personalização dos feeds de notícias. Atualmente, cerca de 60% dos americanos pegam suas notícias nas plataformas de mídia social, como Facebook e o Twitter, que oferecem um fluxo quase infinito de histórias e itens. O objetivo principal dos algoritmos que espalham as notícias é manter o usuário navegando pelo maior tempo possível. E uma vez que a pessoa tende a ler e compartilhar informações que apoiam suas crenças pré-existentes, a maioria dos algoritmos são baseados em sua teoria de reforço. É também por isso que o Google revela resultados de pesquisas diferentes para pessoas com ideias políticas conflitantes. E o mesmo é verdade para a Amazon, que recomenda diferentes tipos de livros para campos liberais e conservadores. Então, é uma ironia. As ferramentas de massa e comunicação é tão refinada que eles funcionam como meios personalizados de transmissão. No entanto, notícias que são espalhadas por algoritmos baseados em reforço não são necessariamente precisos. Na internet, a maior parte das distribuidoras de notícias não tem incentivos para permanecer imparcial ou para apresentar a verdade, uma vez que seus planos de negócios são baseados nos números de cliques ou comentários. Talvez a melhor afirmação que capta o impacto disso seja o ditado, abre aspas, na internet ninguém sabe que você é um cão, fecha aspas. Além disso, as notícias reforçadas também facilitam uma percepção filtrada e promovem uma cultura de clickbait. Pessoas que compartilham ideias e interesses ficam muito juntas, enquanto questões vitais, mais desagradáveis, são negligenciadas. Esse sistema basicamente diz aos leitores o que eles querem saber, não o que eles precisam saber. Algumas sociedades são mais afetadas do que outras, mas no geral, as notícias personalizadas, os feeds, contribuem para a polarização da paisagem cultural e política. Entretanto, o número de pessoas que consomem informação imparcial e genuína permanece bastante limitada. A exposição de notícias reforçadas são tão eficazes
que supera a imprensa convencional em finanças e mão de obra. Nessa estrutura, notícias baseadas em algoritmos de reforço trouxeram o jornalismo sensacionalista para o primeiro plano, que fixou o fim da mídia tradicional. Portanto, nas palavras de Mark Twain, abre aspas, a história pode não se repetir, mas muitas vezes rima, fecha aspas. A triste verdade é que a publicidade e as notícias personalizadas estão trazendo de volta a mídia para a circulação de informações durante a era partidária. No entanto, ao contrário do passado, o conteúdo personalizado é mais refinado. Talvez o ápice das notícias falsas modernas ocorreu durante as eleições americanas de 2016, quando a agência de pesquisas da internet, que é um fórum de trolls russos com sede em São Petersburgo, criou cerca de 120 páginas falsas no Facebook e postou mais de 80 mil mensagens que alcançaram cerca de 29 milhões de americanos. A exposição aumentou para 150 milhões de americanos depois que as postagens foram compartilhadas e curtidas. Se a exploração russa dos algoritmos de mídia social teve um impacto decisivo nos resultados das eleições, ainda está para ser pesquisado, mas atividades russas semelhantes têm como alvo a Europa, onde o Kremlin busca reforçar a presença digital de movimentos populistas e nacionalistas. No passado, simpatizantes não russos que eram suscetíveis à propaganda russa eram apelidados de idiotas úteis, um termo inventado por Vladimir Lenin. Na época, os idiotas úteis não eram comunistas, mas estavam firmemente convencidos que o Ocidente era decadente e que eles estavam preparados para se juntar a qualquer oposição que estivesse disponível. Hoje, uma tendência semelhante de idiotas úteis está se desenrolando nas plataformas de mídia social, onde europeus e americanos que discordam de suas respectivas autoridades estão sendo indiretamente explorados pelo Kremlin. Por exemplo, a agência russa de pesquisas na internet explora os algoritmos de reforço para acelerar a disseminação de notícias falsas e, assim, prejudicar os inimigos geopolíticos de Moscou. No reino das notícias falsas e da rivalidade de informações, os russos têm uma vantagem fundamental sobre o Ocidente, no qual a língua inglesa é muito mais difundida do que a russa. Portanto, as capacidades de retaliação americanas são um tanto limitadas pela barreira do idioma. Do ponto de vista russo, a interferência na paisagem cultural e política americana não é surpreendente. Desde a década de 1990, Washington tem usado organizações não governamentais para moldar a política interna russa. Então, para o governo Putin, o atual esforço cibernético são uma recompensa e podem ser vistos como uma versão cibernética da visão estratégica de dividir para conquistar, que se enquadra a rivalidade entre Moscou e Washington, mas não apenas a Rússia. Grupos jihadistas também estão desproporcionalmente presentes nas plataformas de mídia social, e a maioria dos governos autoritários tem suas próprias versões do Facebook controladas pelo Estado, onde monitoram a obediência civil. Enquanto isso, em governos de nações democráticas, empresas e instituições usam especialistas, entrevistas, dados e outros furos que são cruciais para o processo do jornalismo investigativo. A questão é que todos os países, organizações ou entidades têm suas próprias medidas para manipular a mídia. No entanto, o que torna o futuro das notícias falsas verdadeiramente aterrorizante são as mais recentes inovações em programas faciais e vocais. Softwares como Lyrebird e Adaptive Vocal podem criar uma biblioteca vocal gravando uma amostra da voz de alguém. Outros sistemas operacionais abordam o reino da captura de movimentos faciais, como Face a Face, que usa algoritmos para sobrepor digitalmente rostos a outros corpos. A combinação dessas características faciais e vocais inovadoras concedem possibilidades infinitas para filmes. Pensem em Peter e Carrie em seus recentes episódios de Star Wars. No entanto, esse software também apresenta um conjunto de ferramentas para fins malévolos. Hackers podem usar esses programas para lançar ataques sofisticados de phishing. Por exemplo, golpistas podem deixar instruções convincentes por correio de voz, ordenando que um funcionário abra um anexo de e-mail importante, que então inseriria um cavalo de Troia na rede, ou o golpista poderia simplesmente instruir um funcionário a transferir fundos para uma conta comercial confidencial. A exploração criminosa de programas faciais e vocais é inquietante, mas talvez o maior potencial dessas ferramentas
esteja no campo da mídia. Informações falsas são prontamente distribuídas na internet, mas os programas faciais e vocais podem revolucionar a distribuição de notícias falsas. Mesmo se o produto final tiver falhas, um segmento significativo do público ainda acreditará na autenticidade. Devido a esses avanços em áudio e vídeo de inteligência artificial, em um futuro próximo, notícias falsas geradas na web serão tão realistas que não seremos mais capazes de confiar em nossos sentidos. Até mesmo a grande mídia será incapaz de distinguir entre filmagens autênticas e falsas. No século XVII, o filósofo francês René Descartes escreveu sobre a percepção da verdade e como os sentidos humanos às vezes podem ser enganados. Ele deu um exemplo de um pedaço de madeira no meio do caminho, imerso na água, de um certo ângulo, parece dobrado, mas se retirar a madeira, parece reto, o que mostra que a crença inicial era falsa. Embora tais ilusões de ótica sejam fáceis de reconhecer, os programas modernos estão pressionando a percepção humana para novos limites, no qual cada vez mais não podemos contar com os nossos sentidos para revelar a verdade. Neste contexto, a internet está mudando de uma força unificadora para um espaço de clusters baseados em reforço. As empresas de tecnologia, como os jornais partidários no passado, rejeitam a responsabilidade pelo conteúdo que eles publicam e promovem. Quando o Facebook for criticado pelo papel que desempenhou na transmissão de notícias falsas durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, Mark Zuckerberg postou um comunicado em que negava a responsabilidade e disse que o objetivo do Facebook é dar voz a cada pessoa. Eventualmente, o aumento de notícias falsas forçará as pessoas a serem mais céticas e racionais, mas o impacto das novas tecnologias emergentes faz com que o futuro pareça incerto. Dito isso, o cientista da computação Tim Berners-Lee, que inventou o mundo web, expressou uma visão mais otimista sobre o futuro da internet, quando ele afirmou que o projeto não foi de forma alguma finalizado, que ainda é possível criar plataformas de mídia que nos mostram o que não sabemos, em vez de refletir sobre o que queremos saber. No entanto, as notícias falsas vão piorar muito antes de melhorar. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.